Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 14 de abril de 2019, estamos com intervalo do alimento diário com esse livro, As Aparições do Deus da Glória. Nós estamos na semana 1, acompanhando o primeiro e o segundo capítulo, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante aqui para o canal, é importante a sua bênção, você ser um com a palavra da igreja, valorizar aqui os vídeos do canal, Senhor Jesus. O YouTube também vai entendendo, né? Quando tem like, quando tem comentário, que o vídeo ele é interessante e ele indica para mais pessoas. Ó Senhor Jesus. E o mais importante é que você busque o Senhor, você ore o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você poder compreender, né, aquilo que Deus quer revelar especificamente para você. E também para que Ele te revele pessoas, para que Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler da página 31, o subtítulo, Os Pecados Anteriormente Cometidos, até o final da página 34, Senhor Jesus. E hoje ler com oração Hebreus capítulo 12, versículo 28, Senhor Jesus. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Já lemos e oramos, agora vamos para o livro, Senhor Jesus. Subtítulo, Os Pecados Anteriormente Cometidos. No versículo 25 de Romanos 3, lemos: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esses pecados anteriormente cometidos se referem aos tempos passados, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus providenciou vestimenta de pele de um animal e os vestiu como símbolo de sua justiça. O sangue desse animal apaziguou naquele momento o homem com Deus, Senhor Jesus. Por causa da morte daquele animal, Deus perdoou o ato pecaminoso do homem, a sua transgressão. O sangue de animais, como bodes e bezerros, que o povo de Israel sacrificava naquela época, era como uma nota promissória. Toda vez que o sumo sacerdote fazia expiação pelos seus pecados e os do povo, mediante a morte de um animal, era como se Deus estivesse dando uma nota promissória para quitar temporariamente a dívida do homem. Essa nota foi resgatada quando Cristo morreu na cruz. Com isso, Deus quitou, resgatou e rasgou todas as notas promissórias emitidas no derramamento do sangue dos animais sacrificados no Antigo Testamento, Senhor Jesus. O subtítulo, a propiciação. Paulo cita em Romanos que a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. O que é a propiciação? Propiciação é fazer a expiação dos pecados para reaproximar o homem de Deus. Para isso, no Antigo Testamento era necessária a morte de um animal e o derramamento de seu sangue. No tabernáculo, a propiciação era representada pela cobertura da arca do testemunho. Essa tampa era chamada de propiciatório. O tabernáculo era uma grande tenda, onde os israelitas apresentavam suas ofertas a Deus, Senhor Jesus. A arca do testemunho era também chamada de arca da aliança, porque dentro dela estavam duas tábuas que continham os 10 mandamentos, 5 em cada uma, dados por Deus a seu povo. Essas tábuas representavam a justiça e a santidade de Deus. A lei foi dada para mostrar que Deus é justo e santo, Senhor Jesus.
Sobre a tampa propiciatória estavam 2 querubins, que representavam a glória de Deus. Dentro da arca, de forma oculta, estavam a justiça e a santidade de Deus, e fora estava a sua glória. Vemos na palavra que o reino de Deus é inabalável. Por quê? Porque ele está apoiado, assentado sobre a sua justiça. Se você for construir um prédio, precisará dar atenção ao fundamento dessa obra. Embora não apareça, o fundamento de uma construção é algo muito sólido, firme, consistente. Ao ver a construção de um edifício, as pessoas podem achar que o fundamento é um investimento perdido, desnecessário. Não basta o melhor arquiteto, um ótimo acabamento e vários utensílios de fino uso. Se não tiver uma boa fundação, a construção estará condenada. O mesmo princípio é válido para quaisquer negócios ou acordos comerciais e profissionais entre pessoas ou empresas. Precisa ter uma base jurídica consistente, Senhor Jesus. Nosso Deus dá importância para a base do prédio e para a firmeza e validade jurídica do contrato, além da justiça e santidade divinas, como a parte oculta, sólida da arca do testemunho. É importante destacar que a parte que se manifesta é a glória de Deus, Senhor Jesus. Nenhum homem pode chegar à presença de Deus se não atender suas exigências de justiça, santidade e glória. Graças a Deus, porque Cristo, por meio do seu sangue precioso, cumpriu todos esses requisitos. O sangue de Cristo foi aspergido sobre a tampa propiciatória, para que o homem fosse novamente aceito por Deus. Hoje, a realidade do Santo dos Santos está em nosso espírito, onde podemos entrar por meio do sangue de Jesus para ter comunhão face a face com Deus, Senhor Jesus. Ao entrar na presença do Senhor, Ele infunde cada vez mais em nós sua justiça, santidade e glória. Tudo isso é para que o Evangelho seja pregado, propagado com mais rapidez. Não deixemos essa revelação maravilhosa ficar parada. Somos um canal de bênção para levar o Evangelho de Deus, tão grandioso, a outras pessoas, desde as que estão mais próximas a nós, de nosso círculo de convivência, até as que estiverem mais distantes, Senhor Jesus. Fazendo assim, estaremos não apenas aguardando, mas também apressando a segunda vinda do Senhor Jesus. Além disso, a igreja será cada vez mais edificada e a vontade de Deus cumprida. Com essa atitude, cremos que a expectativa de Deus quanto à justiça, santidade e à glória será plenamente atendida. Que sejamos um dia a expressão total da glória de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Essa é a expectativa do Senhor, né? Que a gente possa exibir a sua glória, né, Senhor Jesus. A gente vê, né, no próprio tabernáculo ali, né, toda vez que Moisés entrava ali na tenda da congregação, ali, né, a tenda de comunhão, um lugar de comunhão, um lugar de, um ponto de encontro, né, dele com Deus. Ele falava com Deus, né, e quando ele saía, né, o seu rosto brilhava, né, era uma glória, a glória exterior, né, ele saía brilhando, né, Senhor Jesus. E aí ele botava um véu no rosto, né, para as pessoas não perceberem que a glória estava se apagando, né, porque ele, ali naquele momento ele entrava para ter comunhão com o Senhor e ali para ele poder instruir o povo. Então Deus dava para ele, né, várias instruções básicas, mas talvez ele demorasse um pouco, né, para poder explicar tudo. Então o povo podia começar a ficar reparando, né, na glória que ia acabando e achar que ele estava falando não mais por Deus. Então o que ele fazia? Ele colocava o véu no rosto, né, para ninguém ver a glória que estava se apagando, né, e só retirava o véu novamente na hora que ele entrava na presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Então as pessoas podiam ver ali que ele estava expressando a glória de Deus, né, que ele tinha estado na presença de Deus. Isso serve de princípio para nós também, né? Nós precisamos estar sempre na presença de Deus, né? A gente já viu que a glória, né, não é simplesmente um conceito, né? Mas a glória é a presença de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus,
né, Senhor Jesus, né, a manifestação de tudo aquilo que é Deus. Então nós precisamos ter comunhão com o Senhor, né, para Ele poder nos direcionar, Ele também nos revelar a Sua palavra, nos dar direção, né, como já falei várias vezes, né, tenho falado muito isso nas últimas semanas. A gente precisa levar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor está falando. Né? Nós falamos porque Deus está falando. Se Deus não falar a respeito de um assunto, nós não podemos falar, né, Senhor Jesus. Então essa responsabilidade, né, que nós temos de levar adiante a palavra profética, né, a palavra que está vindo diretamente do Senhor. Né? A gente não pode falar nada de nós mesmos, a gente precisa, né, obedecer o Senhor. Assim como Cristo, né, não falava o que queria, não ia onde queria, isso é um princípio para nós. Ó Senhor Jesus, como ele está tocando aqui, na importância de Cristo para nós, né, a gente precisa ter essa realidade, né, que a gente não tem uma glória própria, né, a glória de Deus não está em nós só pelo fato de a gente ser filho de Deus, mas a gente precisa estar com a glória de Deus pelo fato de a gente estar obedecendo a Cristo, nós estarmos em Cristo. Né, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, tudo aquilo que o Senhor Jesus está fazendo, a gente invocando o nome do Senhor, andando e vivendo no Espírito, aí a gente vai ser conduzido pela humanidade perfeita do Senhor, né, Senhor Jesus. O Senhor vai nos mostrar a maneira de viver, né, uma verdadeira vida humana elevada pelos padrões de Deus, ó Senhor Jesus. Né, mas a primeira coisa que o Senhor fez, né, foi ser propiciação pelos nossos pecados, né, Senhor Jesus. Então, quando o Senhor veio, Ele pagou um alto preço para nos resgatar, né, Senhor Jesus. Né, o homem, ele pecou, né, ali quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né, aí Deus, o que Ele fez? Foi ali, né, e providenciou uma vestimenta para o homem, né, de pele de animal. Né, vestiu ele como um símbolo da sua justiça. Né, ali Deus providenciou a justiça para o homem. O homem tentou ali com a justiça própria se cobrir. Né, usou folhas, né, folhas de figueira que pouco tempo já iam murchar, iam cair, ia expor tudo de novo. E o homem só cobriu as partes que ele achava, né, que eram indecorosas ali. Mas o Senhor, quando fez a vestimenta, Ele cobriu todo o corpo do homem, né, Senhor Jesus. Né? E aí, naquele momento ali, né, o homem foi apaziguado com Deus, né, Senhor Jesus. Mas o homem ali, né, por já ter recebido o pecado dentro de si, ele não podia, com esse pecado, ir lá e tocar na árvore da vida, para que ele não ficasse, né, um pecado eterno ali. Né? Esse problema do pecado precisava ser resolvido primeiro, para depois o homem pudesse ter acesso à árvore da vida. Né? Porque senão, se o homem vai ali, come da árvore da vida, recebe a vida eterna com o pecado dentro, o homem ia ficar sempre com isso aí. Né? Mas o Senhor, Ele quer eliminar o pecado de nós, por isso que Cristo veio. Primeiro Ele resolveu os problemas do pecado, depois, né, a sua obra foi aprovada por Deus, Ele foi ressuscitado, né, foi entronizado, né, Senhor Jesus, se tornou o Espírito que dá vida, né, e agora esse Espírito pode entrar dentro de nós, né, porque agora já não é mais o pecado, né, Senhor Jesus, né, que reside em nós, mas o Senhor. A gente sabe que, né, ainda, né, isso é uma questão objetiva, é algo fora de nós, Deus resolveu e pronto, acabou. Mas subjetivamente, né, interiormente, a gente precisa ainda dos elementos de Deus ainda, né, nos renovando diariamente, a palavra nos limpando, nos lavando, e o pecado vai saindo de nós. Né? A expressão do pecado ela ainda está na nossa carne. Por isso a gente não pode viver na carne, a gente tem que viver no Espírito. Ó Senhor Jesus. Né? Então, né, mostrou ali, né, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ficou isso aí para o povo, né? Olha, derrama o sangue, se identifica ali com aquele animal vai representar a sua morte, o seu sangue, e aí nesse momento ali, né, o seu pecado foi perdoado. Né? Só que, como um irmão uma vez ele ilustrou, né, como se Deus fosse varrendo para debaixo do tapete, né, Senhor Jesus. Ele deu uma nota promissória. Né, você tem uma dívida, aí você vai lá e assina uma nota promissória, dizendo, olha, eu tenho uma dívida de tanto, eu reconheço que tem essa dívida e um dia eu vou quitar essa dívida. Né, quando eu tiver condições eu vou quitar. Então você tem uma nota promissória, é algo que está dizendo que você vai quitar. Né, é muito mais do que um acordo de boca, né, Senhor Jesus. A gente gerou uma dívida com o Senhor, e o Senhor, por meio do sangue dos animais, Ele nos deu essa nota promissória. Né, e aí quando Cristo veio, aí sim, todas essas notas promissórias foram resgatadas, né? O Senhor pegou todas essas notas promissórias e pagou. Né? Aí Deus pegou e rasgou essas notas. Bom, está resolvido. Né? Agora não tem mais a promessa que vai me pagar, agora foi pago. Então toda a nossa dívida com Deus foi paga. Então o Senhor Ele nos reconciliou consigo mesmo.
Ó Senhor Jesus, então a gente tem que perceber isso, né? O próprio Deus, né, ele quitou, resgatou, rasgou todas as notas promissórias pelo derramamento, né, que foram feitos lá naquele derramamento de sangue dos animais, né? Tudo aquilo que foi jogado para debaixo do tapete, Deus levantou o tapete, tirou tudo aquilo ali, né, Senhor Jesus, né? O irmão uma vez ilustrou, né? Por isso que, né, as últimas 3 horas ali do Senhor na cruz, né, ficou escuro, né? O irmão deu essa ilustração porque havia tanto pecado, né? Era os pecados anteriormente cometidos, né, que é o que está falando aqui, que foi varrido para debaixo do tapete, né? Deus foi lá e levantou o tapete, veio tudo aquilo ali sobre Jesus, os pecados que o povo estava cometendo naquele momento e os pecados futuros, né? Os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que nasceram pela fé, né? E futuramente também, né? O pecado que eu vou cometer amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, né? Senhor Jesus, tudo isso já foi lançado pelo Senhor, né? Mas essa realidade se dá quando eu me arrependo, né? Não só das coisas que eu faço de errado, mas da minha conduta, né? Da minha maneira diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, ele fez isso, tornou a nossa propiciação, né? Ele mostrou o que é a propiciação. É fazer a expiação dos pecados para reaproximar o homem de Deus. Então é Jesus que nos aproxima de Deus. Se a gente não estiver no Senhor, não tem como a gente se aproximar de Deus, né? Por isso que a gente, estou aqui no canal sempre repetindo, né? Vamos invocar o nome do Senhor, vamos exercitar o Espírito para a gente estar em Cristo. Porque aí em Cristo nós podemos nos aproximar de Deus, né? Senhor Jesus. Né? Então o próprio Senhor derramou ali o seu sangue ali, né? Então ele mostra que no Antigo Testamento, né, tinha que ter esse derramamento do sangue, e dentro do tabernáculo tinha a cobertura, né, a tampa do propiciatório ali onde era aspergido o sangue, né, pelo pecado do povo, né, do sumo sacerdote, né? Então a Arca da Aliança ele mostra ali as exigências de Deus, né, que é a sua santidade, a sua justiça, que estão dentro da arca, né, são ocultas, e a glória, que ela é exterior, representada pelos querubins ali. Ó Senhor Jesus. Então isso mostra para nós, né, que no nosso viver, quando a gente cumpre, né, diante de Deus aquilo que é justo, aquilo que é santo, é algo interior, né? Então, como eu já compartilhei várias vezes aqui no canal, às vezes você pode estar fazendo a vontade de Deus e as outras pessoas não perceberem, porque é algo que muitas vezes não se manifesta, porque a justiça de Deus, a santidade de Deus é algo interior. É o que você está fazendo e Deus sabe o que você está fazendo. Eu já tive essa experiência várias vezes, eu ali obedecendo o Senhor, e de repente começaram a levantar pessoas ali ao redor e tal, e falando, e eu falei, Senhor, mas poxa, eu estou aqui fazendo a tua vontade, né? O Senhor falou, fica em paz, né? Senhor Jesus. Aí mais tarde, né, aí o Senhor vai manifestando que aquilo ali realmente foi a vontade de Deus. Então a gente precisa realmente, né, ter a paz de Cristo como árbitro do nosso coração, a gente perceber, né, que muitas vezes quando você está fazendo a vontade de Deus, muitas vezes você está sozinho, as outras pessoas ao redor que às vezes era para ser um com você ali, está caminhando junto, às vezes se levantam contra por não estarem no Espírito, não estarem buscando o Senhor, e até mesmo para que haja experiência, né, para você confiar no Senhor, né, de que aquilo ali é realmente a vontade do Senhor. Por isso é importante estar sempre exercitando o Espírito, para você ter certeza, né, que você está seguindo o Senhor, obedecendo o Senhor, tendo comunhão com Ele, e vai dando experiência, não só para você, mas para as pessoas ao redor também, né, para que elas possam se achegar a Deus, depender de Deus, né, ó Senhor Jesus. Mas o que é exterior? O que se manifesta? É a glória de Deus, né? Mas muitas vezes a gente se depara com a glória de Deus, mas a gente não obedece, né? Por isso que anteriormente isso aqui veio falando da questão, né, da nossa reverência, o nosso respeito ao Senhor, dar graças a Deus, dar glória a Deus, para a gente aprender a reconhecer quando alguém está manifestando a glória de Deus, né? O que é manifestar a glória de Deus? É quando você cumpre aqui, né, a justiça, a santidade de Deus, você faz as coisas, né? A justiça é a vontade de Deus, né? Aquilo que Deus quer exatamente como Deus quer. Né? Como eu já falei, né? Ser justo, né? Ser certinho, fazer isso. Você pode ser certinho, ético, fazer tudo certinho, mas Deus não mandou você fazer daquela maneira, então diante de Deus aquilo não foi feito de maneira justa, não foi cumprida a justiça de Deus. Então nós precisamos cumprir a justiça de Deus, obedecendo a Deus em tudo, né? Em todos os requisitos que Ele está pedindo para a gente fazer, em tudo aquilo que Ele está orientando, mas também a gente tem que fazer por meio da santidade de Deus, por meio dos elementos santos de Deus que estão sendo infundidos em nós, né? E não pela nossa própria capacidade. Nós precisamos substituir a nossa boa capacidade, o nosso temperamento,
pelas características, pelo caráter de Deus, pelos elementos santos de Deus. Então a gente precisa fazer, né, aquilo que Deus está mandando, mas baseado na vida de Deus que está dentro de nós, baseado nos elementos santos de Deus. E aí qual é o resultado? É manifestado uma glória exterior. Aquela palavra, né, quando você está falando com a pessoa, ela crê. Né? Pode ser até de repente ao contrário ali, que talvez você pense, falei isso aqui, agora ela vai discutir comigo, né? Vai bater boca comigo aqui. Mas ela vai lá, você expressou a glória de Deus, a pessoa aceita aquilo ali. Ela crê, né? Senhor Jesus. Né? Quando você fala às pessoas, as pessoas falam assim, poxa, eu me sinto tão bem quando estou perto de você. Poxa, quando você fala, eu sinto tanta presença de Deus. Isso é a glória de Deus sendo exibida, porque você cumpriu, né, os requisitos interiores junto com o requisito exterior. Então a gente precisa ter esse viver que manifesta essas três exigências de Deus, né? A justiça, a santidade e a glória. Parece ser complicado, mas não é, porque tudo isso está onde? Está em Cristo. Então o que eu preciso fazer? Exercitar o meu espírito, eu preciso estar no Senhor, né? Ele sendo orientado pelo Senhor, e o Senhor vai nos dando a unção, né? A palavra Cristo quer dizer ungido. Então hoje o Senhor também nos unge, né? Unge o nosso falar, unge o nosso viver, desde que você leve a sério, né? Vá diante do Senhor, né? Como tocou aqui, né? Embora não apareça, a justiça de Deus ela é bem fundamentada, né? A vontade de Deus é fundamentada sobre a sua justiça, né? Senhor Jesus, né? A justiça não segue emoção, não segue situações, a justiça é e pronto, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Por exemplo, né? Tem ali o sinal de trânsito, está sinal vermelho, mas você está numa emergência, você está ali dentro do seu carro carregando uma pessoa para o hospital, aí você, né, o sinal vermelho ele não entende que você está numa emergência e ele precisa ficar verde para você passar. Então você, né, se você passar ali, você está transgredindo a lei, você vai tomar uma multa. Agora, se tem um guarda de trânsito ali, você vem, chega o guarda e fala assim, deixa eu passar, estou levando uma pessoa para emergência. Aí o guarda sim vai usar o amor dele, a misericórdia dele, vai parar os carros para você passar, né? Parar as pessoas, se estiver atravessando, se for uma faixa de pedestre, para você passar. Porque ali é algo orgânico, algo vivo, mas ele não pode mudar o sinal, ele não tem um botãozinho que ele vai lá e aperta para o sinal ficar verde. O sinal está ali, o sinal é justo, se ele está vermelho, ele vai ficar vermelho naquele determinado momento e pronto, acabou. Né, Senhor Jesus. Então é isso que está mostrando que a justiça de Deus, ela é o que é, né? Ela é o firme fundamento. Apesar de a gente não ver esse fundamento, né? Se Deus não baseasse hoje tudo aquilo que Ele está fazendo dentro da sua justiça, né, hora a gente ia acabar ruindo. É o que acontece hoje, né? Muitas pessoas, né, não entenderam ainda a questão da salvação completa de Deus, os estágios da salvação, aí fica nessa questão de perde a salvação, agora ganha a salvação. Perde a salvação, ganha a salvação. Aí fica abalando o reino de Deus, mas a palavra não mostrou que o reino de Deus é inabalável. Por quê? Porque ele está sustentado pela justiça. Não é pelo seu comportamento, não é por isso, por aquilo. A justiça de Deus cumpriu aquilo que Deus queria, né? Senhor Jesus. E a fundação está ali, como ele falou, né? Aqui no livro, se não tem uma boa fundação, a construção está condenada. Um dia ela vai simplesmente, sem aviso nenhum, ela vai ruir. Né? Um dia, né, pelos barulhos, né, os abalos que acontecem ao nosso redor, peso, movimento das pessoas, vibração, né, tudo isso vai condenando, vai haver rachaduras, um dia de repente cai. Né? Então o Senhor ele fez uma boa fundação, né, um princípio, e como ele tocou nesse princípio, vale para tudo que a gente for fazer. Né? Ele citou aqui a questão comercial, profissional, mas serve para tudo que nós formos fazer, nós precisamos da base, né? Cristo como a nossa base, né? Senhor Jesus, um dia a gente vai responder diante do Senhor, né? Tudo aquilo que a gente fez por meio do corpo, né? Por meio do nosso viver na igreja. Então tudo o que a gente precisa fazer tá ali sempre fundamentado no Senhor, né? A justiça e a santidade divinas estão ocultas, né? São a parte sólida da arca do testemunho, né? E a parte que se manifesta é a glória, né? Então a gente precisa ter esse resultado, né? Estar firmados ali na justiça, na santidade, para manifestar a glória de Deus, cumprindo assim os três requisitos, e aí Deus vai cumprir a sua vontade em nós. Ó Senhor Jesus. E como ele tocou, né? Ninguém pode chegar à presença de Deus sem cumprir essas exigências, né? Então a gente precisa realmente viver isso, né? Estar sempre na presença de Deus, tocando na vontade de Deus, né? Senhor Jesus, né?
como ele tocou, né, a realidade do que Cristo fez por nós, né, pelo seu sangue, é para a gente ter comunhão com Deus face a face. Ó Senhor Jesus. Então nós não podemos desprezar isso, né? Isso que o Senhor pagou um alto preço por nós, é para a gente poder estar com Deus face a face, ter comunhão com Ele. Né? E quando a gente está diante de Deus, a gente dá a glória de Deus, a gente recebe, né, os elementos divinos, a gente recebe as características de Deus. Então, quando a gente entra na presença do Senhor, Ele infunde, né, cada vez mais em nós a sua justiça, sua santidade, a sua glória. Tudo isso, né, é na presença do Senhor, invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito, tocando na palavra. Né, a palavra vai nos limpando, né, vai nos direcionando. Ó Senhor Jesus, né, e como eu tocou, a gente não deve deixar essa revelação ficar parada. Nós somos um canal de bênção para levar o Evangelho de Deus, esse Evangelho tão grandioso, né, para as pessoas, né, desde que estão mais próximas até as que estão mais longe, né, Senhor Jesus. Né, e como ele tocou, né, a gente precisa aguardar a vinda do Senhor, né, de maneira ativa, né, ou seja, aguardando e apressando, né, a segunda vinda do Senhor. Né, aí assim a gente vai edificando a igreja, cumprindo a vontade de Deus, né, Senhor Jesus. Né, e aí a expectativa de Deus, né, quanto à sua justiça, santidade e glória, vai sendo plenamente atendida, né, Senhor Jesus, até que um dia a gente vai ser essa expressão total da glória de Deus. Né, hoje a gente ainda manifesta ocasionalmente, né, a glória de Deus aqui, a glória de Deus, e como eu compartilhei, né, você vai cumprindo as exigências de Deus, a glória vai se manifestando. Aí as pessoas vão sentindo isso, né, por meio da palavra. Poxa, quando você fala a palavra eu entendo, quando eu estou com você eu me sinto bem. Né, todos esses sentimentos que as pessoas têm, né, quando você está compartilhando a palavra, você está ali vivendo próximo a elas, tudo isso é a manifestação da glória de Deus. Né, e é isso que a gente precisa fazer, né, mais ocasionalmente, né, se tornar mais um hábito nosso, a gente ter mais a expressão de Deus no nosso viver. Né, é isso que Deus espera. Né, Ele nos salvou, nos colocou na igreja, está nos dando a sua palavra, nos deu o seu Espírito, todos os elementos que a gente precisa, está infundindo tudo aquilo que Ele é em nós, né, tudo aquilo que Ele tem. Ó Senhor Jesus, para quê? Para a gente ser a expressão dEle. Né, a gente foi criado a imagem e semelhança dEle para isso. Né, ó Senhor Jesus, cumprir a sua vontade, né, cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra, né, no dia de hoje. Né, ontem já passou, amanhã você não sabe. Né, então é esse momento que nós temos e a gente precisa aproveitar, valorizar, né, cada momento com o Senhor. Né, cada vez tendo mais comunhão, se tornando mais íntimo de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.